Vamos revisar alguns conteúdos de geografia vistos nas aulas passadas. Espaço geográfico. O espaço geográfico vai ser aquele que foi modificado pelo homem ao longo da história. Foi transformado pela organização social, técnica e econômica daqueles que habitaram ou habitam os diferentes lugares e qualquer região ou fração do planeta. Pode ser dividido em 3 subespaços: hidrosfera, ao qual pertence a litosfera, hidrosfera e atmosfera. Essa combinação constitui um subespaço geográfico denominado biosfera. Ao pensarmos no espaço geográfico, estamos pensando nos elementos e aspectos que existem nas paisagens, mas também nas diversas ações que as pessoas realizam nas paisagens. O espaço geográfico está em constante transformação, sendo o homem um dos principais responsáveis por esse processo. Exemplo, a agricultura, a construção de cidades, de casas, de prédios, pontes, entre outros. O espaço geográfico pode ser analisado da seguinte forma: território, espaço de poder, região, espaço diferente ou semelhante, lugar, espaço vivido e paisagem, espaço visível. Diversas formas de representação. Representação da Terra. Em geografia, utiliza-se diferentes formas de representação da superfície terrestre, tais como os globos, os mapas e os planisférios. A geografia precisa situar com precisão na superfície da Terra aquilo que quer estudar e analisar. A elaboração de mapas nasceu da necessidade de representar a forma da Terra e dos continentes e medir as distâncias entre lugares. Os mapas são fundamentais para a geografia, pois nada mais são do que a representação total ou parcial do espaço geográfico. Aqui a gente temos a evolução. A gente vê a imagem do primeiro mapa que a gente teve, o mapa de Gassur, que foi descoberto em 2500 a.C., na Mesopotâmia, pelos sumérios. Esse primeiro mapa foi feito em uma placa de barro. Globos, mapas e as formas de representação da Terra. Forma real, o globo tal como a Terra, vista do espaço, tem a forma de uma esfera. Aqui nós temos a planificada, que é mapa. Alguns mapas representam toda a superfície terrestre, são os planisférios, e outros mapas representam parte da superfície terrestre. Exemplo, mapa da península. Projeções da superfície terrestre. Para se construir os mapas, é necessário representar a forma esférica da Terra numa superfície plana. Projeção é a técnica que utiliza para representar a Terra num plano. Há 3 tipos principais de projeção. Vamos ter a projeção cilíndrica, a projeção cônica e a projeção plana, polar ou azimutal. Cartografia. Vamos para a linguagem dos mapas. Ciência da representação gráfica da superfície terrestre ou de área geográfica. Vamos falar de coordenadas geográficas. As coordenadas são formadas pelas linhas imaginárias traçadas na superfície do globo, no sentido norte e sul, leste e oeste. Um exemplo: imagine uma laranja
trace linhas horizontais na sua superfície. Essas linhas são chamadas de paralelos. Elas cortam a superfície da Terra no sentido leste e oeste, formando círculos completos. Principal paralelo, linha do Equador. Ele corta nossa laranja bem no meio. Assim, esse paralelo separa o planeta em dois hemisférios, norte e sul. Aí aparece a latitude, que é a distância em graus de um ponto até a linha do Equador. Suas medidas começam em 0 graus e vão até menos 90 graus no sul e 90 graus no norte. Então, temos as linhas verticais que cortam a Terra no sentido norte e sul. Os meridianos, o principal deles é o famoso meridiano de Greenwich, localizado na cidade de Londres, no Reino Unido. Divide o planeta em hemisfério leste e oeste. Chamamos de longitude a distância de um ponto da Terra até o meridional, até o meridiano de Greenwich, e suas medidas vão de menos 180 graus até 180 graus. Para entender melhor, segundo o IBGE, existem 4 tipos de representação cartográfica. O globo, que vai representar uma escala mais reduzida. O mapa, que vai representar a superfície terrestre de maneira mais fiel. A carta, que vai representar de maneira com mais detalhes naturais e artificiais de um lugar. E a planta, uma representação cartográfica em escala plana, maior, com mais detalhes. Aqui temos alguns mapas temáticos. Físico, vai nos mostrar fenômenos naturais. Políticos, divisões administrativas. Demográfico, população. Econômicos, qualquer assunto econômico. E mapas de estradas, vias de comunicação. Elementos fundamentais dos mapas. Para conseguirmos ler o mapa, é necessário que nele constem informações essenciais. Quais são essas informações? Primeiro, o título, que indica o tema do mapa. Orientação, que aponta a direção e a localização por meio da rosa dos ventos. A legenda, que vai facilitar a leitura do mapa, são utilizados símbolos e cores. A escala, que é um elemento importante nos mapas, sendo utilizada para representar a relação de proporção entre a área real e sua representação. A escala pode ser de 2 tipos, escala gráfica e escala numérica. E por último, a fonte, que indica a origem dos dados representados e a data que se referem. Sistema de Informação Geográfica, o SIG, é um sistema especializado na modificação e análise de informação geográfica. Compõe-se de um BD, gerenciamento e armazenamento de dados e interface gráfica. Sistema de Informação Geográfica. Sua importância do SIG: facilidade de trabalhar com uma grande quantidade de informação, tempo de resposta em tempo real no apoio à decisão, fácil gestão e armazenamento de dados geográficos, rapidez com a informação que pode ser utilizada. Aplicações do SIG: agricultura, recursos naturais, informática, jornalismo, arqueologia, geologia, ciências ambientais, ciências militares, entre outros.